Em 1968, uma professora viúva na zona rural de Iowa vivia com quase $148 por semana de seu cheque da Previdência Social. Ela mantinha uma gaveta na cozinha, com 3 fichas pautadas dentro. Cada ficha continha uma receita, com 3 ingredientes e nada mais. Ela comeu a partir daquelas fichas durante os últimos 11 anos de sua vida, e seu médico disse que ela sobreviveu a todos os homens que já conheceu. O número 9 desta lista estava em uma daquelas fichas. O número 1 era a refeição que ela preparava todos os domingos até o dia em que morreu. Esses 25 jantares foram criados para uma coisa: alimentar uma pessoa que mora sozinha, cozinha sozinha e não pode se dar ao luxo de desperdiçar $1 ou um pingo de esforço. Vamos fazer a contagem regressiva dos 25 jantares de pobre esquecidos, de 3 ingredientes que os idosos que moram sozinhos precisam lembrar. Top 25. Ovos e tomates. Uma lata de tomates triturados, 2 ovos e uma cebola. Essa era a lista de compras inteira para o que as avós italianas no Brooklyn chamavam de jantar. Quando a carteira estava vazia e a família ainda precisava ser alimentada, você picava a cebola em uma panela quente, deixava amolecer, despejava os tomates e os cozinhava em fogo brando por 10 minutos até o caldo ficar grosso e escuro. Então você quebrava os ovos bem por cima, tampava a panela e esperava 4 minutos. As claras firmavam no molho enquanto as gemas permaneciam moles. Um idoso conseguia preparar isso sentado em um banco de cozinha em exatos 15 minutos. Uma lata de tomates custava 30 centavos em 1972. 2 ovos custavam 5 centavos, servidos sobre uma fatia de pão amanhecido. O jantar inteiro custava menos de 25 centavos e tinha gosto de uma cozinha com alguém nela. Top 24. Atum e arroz, uma lata de atum, uma xícara de arroz e uma lata de creme de cogumelos. Essa era a trindade da sobrevivência nas noites de semana para as viúvas em todo o meio-oeste rural a partir do final da década de 1950. O arroz cozinhava em uma panela com água. A sopa era misturada direto da lata. O atum entrava no final e aquecia em 5 minutos. Um jantar inteiro montado a partir de 3 itens de despensa que estavam guardados no armário desde a última ida ao mercado. O arroz inchava e absorvia o creme. O atum mantinha sua forma, mas perdia o ressecamento. Uma lata de atum custava 29 centavos em 1968. Uma caixa de arroz custava 10 centavos. Essa era a refeição que alimentava uma pessoa na terça, quarta e quinta-feira, a partir de uma única panela. Ninguém reclamava porque ninguém estava olhando. Top 23. Repolho e bacon. Meia cabeça de repolho, 4 tiras de bacon e uma cebola. Esse era o jantar inteiro. O bacon ia para a frigideira primeiro, derretendo até formar uma poça de gordura que faria todo o trabalho pesado. A cebola entrava em seguida, ficando translúcida na gordura de porco. Depois, o repolho, rasgado em vez de cortado por mãos que não conseguiam mais segurar uma faca, era empilhado por cima e cozido no vapor em sua própria umidade por 15 minutos até ficar sedoso e doce. O bacon era esfarelado de volta por cima no final. Uma libra, cerca de 405 americanos, de repolho custava 12 centavos em 1962. Pontas e pedaços de bacon, as sobras baratas que o açougueiro não conseguia vender pelo preço integral, custavam cerca de 30 centavos a libra. Esse era o jantar que fazia uma pessoa se sentir alimentada. Não apenas cheia, alimentada. Existe uma diferença. Top 22. Feijão na torrada. Um jantar de 5 minutos. Uma lata de feijão assado, 2 fatias de torrada e um pedaço de manteiga. Os britânicos chamavam isso de chá. As mães americanas que aprenderam isso com as noivas de guerra chamavam de milagre de terça-feira. Você torrava o pão até ficar escuro. Você aquecia o feijão em uma panela pequena até borbulhar nas bordas. Você passava uma camada grossa de manteiga na torrada e despejava o feijão direto por cima para que o pão amolecesse por baixo sem ficar encharcado. 5 minutos do início ao prato. Uma lata de feijão custava 19 centavos em 1965. Um pão de forma custava 25 centavos.
Para um idoso com mãos trêmulas e um joelho ruim, esse era um jantar que não exigia nada e dava tudo. Proteína do feijão, carboidratos do pão, gordura da manteiga. Nutricionalmente completo quase por acidente, barato por design. Top 21, sopa de batata, duas batatas inglesas, meia cebola e uma xícara de leite. Essa era a receita inteira da sopa que manteve viúvas vivas pelos vales dos Apalaches desde a Depressão em diante. Você picava as batatas, colocava-as em uma panela com a cebola e água apenas o suficiente para cobrir e cozinhava em fogo brando até as batatas desmancharem. Então você amassava metade delas ali mesmo na panela para engrossar o caldo. O leite entrava por último, fora do fogo para não talhar. O jantar inteiro custava cerca de 40 centavos e rendia o suficiente para 2 noites. A textura era macia o suficiente para uma pessoa sem dentes. O sabor era quente o suficiente para parecer uma companhia. Esse sempre foi o truque, não apenas alimentar um corpo, alimentar uma pessoa. Top 20, salsichas com feijão. 3 salsichas, uma lata de feijão com carne de porco e uma cebola. Foi o jantar mais americano já inventado e o mais completamente esquecido. Você cortava as salsichas em rodelas, dourava-as em uma frigideira seca até as bordas enrolarem, jogava a cebola picada e, em seguida, despejava o feijão direto da lata por cima. 10 minutos fervendo em fogo brando e o sabor da salsicha se infiltrava no caldo do feijão, deixando a panela inteira com um sabor defumado e adocicado. As salsichas custavam 49 centavos o pacote em 1970. Uma lata de feijão custava 25 centavos. Por menos de $1, um idoso tinha jantar para 2 noites e almoço para o terceiro dia. As crianças que vinham visitar comiam sem reclamar. Os maridos que chegavam em casa cansados comiam sem reclamar. As viúvas que comiam sozinhas na mesa da cozinha também comiam sem reclamar. Top 19. Sopa de ovos. Uma caixinha de caldo de galinha, 2 ovos e uma cebolinha. 60 segundos de cozimento. Esse era todo o investimento. Você levava o caldo a uma fervura intensa. Batia os ovos em uma xícara de café com um garfo. Despejava os ovos no caldo fervente em um fio fino e constante, enquanto mexia lentamente. Os ovos cozinhavam instantaneamente, formando fitas de seda douradas que flutuavam pelo caldo como pequenas nuvens. A cebolinha era picada por cima. Esse era o jantar que um idoso fazia quando estava doente, quando estava cansado, quando nenhuma outra coisa parecia apetitosa. O caldo hidratava. Os ovos forneciam proteína. A tigela inteira descia quente e reconfortante. Menos de $2, menos de 5 minutos. Um abraço em uma tigela para uma pessoa que não tinha mais ninguém para lhe dar um. Aqui está o que os livros de receitas deixam de fora. Um jantar de 3 ingredientes não é um meio termo. É uma filosofia. Quando você vive sozinho aos 78 anos e suas mãos não funcionam mais como antes. Quando a lista de compras encolheu para as coisas que você consegue carregar do carro para a cozinha em uma única viagem. Quando a mesa está posta para há quase uma década. Você não está procurando uma receita com 16 ingredientes e 2 páginas de instruções. Você está procurando algo que se encaixe no que o seu dia ainda permite. 3 ingredientes se encaixam. 3 ingredientes que você consegue lembrar sem precisar anotar. 3 ingredientes que produzem um jantar de verdade, não apenas calorias. Era sempre sobre isso que essas refeições se tratavam. Não pobreza. Praticidade. Top 18. Broa de milho e leitelho. Um pedaço de broa de milho da manhã, um copo de leitelho frio e um tablete de manteiga. Esse foi o jantar em todo o sul rural por 2 séculos e a maioria das pessoas com menos de 60 anos nunca ouviu falar disso. Você esfarelava a broa de milho em um copo alto ou em uma caneca de lata. Despejava o leitelho frio por cima até cobrir o pão em cerca de 2 centímetros. Você comia com uma colher, de cima para baixo, enquanto o leitelho encharcava cada migalha. Um idoso conseguia preparar isso em 90 segundos. O leitelho fornecia proteína e probióticos antes mesmo de alguém chamá-los de probióticos. A broa de milho fornecia fibras e carboidratos de absorção lenta. A manteiga fornecia a gordura que mantinha o corpo aquecido durante uma noite de janeiro.
Esse era o jantar das avós no Mississippi que viveram até os 96 anos. Top 17. E o spam e arroz. Uma lata de spam, 2 xícaras de arroz cozido e um ovo. O jantar que voltou do Teatro de Operações do Pacífico em 1945 e permaneceu nas cozinhas americanas por 40 anos. Você cortava o spam em cubos, dourava-os em uma frigideira seca até as bordas ficarem crocantes. Empurrava-os para o lado, mexia o ovo ali mesmo na mesma panela e, em seguida, misturava tudo no arroz. A carne de porco curada e salgada temperava o arroz. O ovo adicionava riqueza. O jantar inteiro ficava pronto em 8 minutos, em uma única panela e com apenas uma colher para lavar. Uma lata de spam custava 63 centavos em 1971. Nada nesta lista passou mais longe do luxo do que o spam. E nada alimentou mais trabalhadores americanos durante tantas décadas difíceis. As avós havaianas ainda preparam isso. As avós coreanas trouxeram sua versão para casa com soldados. Ele cruzou todos os oceanos e todas as cozinhas. Top 16. Macarrão com tomates. Uma caixa de macarrão caracol, uma lata de tomates pelados inteiros e um pedaço de manteiga. Isso não é macarrão com molho marinara. É algo mais antigo. Você cozinhava um macarrão até ficar macio, escorria, colocava de volta na panela quente e esmagava os tomates com as mãos. A manteiga entrava por último e derretia com o calor da massa. Esse era o jantar inteiro. Os tomates envolviam o macarrão em um molho brilhante, ácido e quase como uma sopa, que não tinha gosto de nada que viesse de um pote. Uma lata de tomates custava 12 centavos em 1955. Uma caixa de macarrão custava 9. Isso alimentava uma pessoa por 2 jantares e um almoço. Todas as avós do sul, nas Carolinas, no Tennessee e na Geórgia faziam isso. Elas não anotavam a receita porque não precisavam. Os cozinheiros domésticos de hoje substituíram isso por molho de pote e nunca mais olharam para trás. Top 15. Bolinhos de salmão. Uma lata de salmão rosa, um pacote de biscoitos água e sal e um ovo. Simples. 3 ingredientes que transformavam uma lata de peixe de 29 centavos em algo que uma pessoa se orgulhava de colocar no prato. Você escorria o salmão, tirava as espinhas maiores se quisesse, embora a maioria das avós as deixasse pelo cálcio. Você esfarelava bem os biscoitos, batia o ovo e misturava tudo com as mãos. Você moldava a mistura em 4 bolinhos e os fritava em uma frigideira quente, 3 minutos de cada lado, até que a parte externa ficasse dourada e crocante e o interior continuasse úmido. O cheiro era inconfundível, defumado, oceânico, levemente amanteigado por causa da gordura do biscoito. Um idoso podia comer um bolinho no jantar e guardar 3 na geladeira para a semana. Hoje, os médicos recomendam salmão em lata especificamente para a densidade óssea em adultos mais velhos. Sua avó já sabia disso. Ela apenas chamava isso de sexta-feira. Top 14. Canjiquinha com queijo. Uma xícara de canjiquinha de milho moída na pedra, um tablete de manteiga e um pedaço de queijo cheddar forte. O jantar que manteve o sul rural vivo durante todas as crises econômicas de 1930 em diante. Você cozinhava a canjiquinha em fogo baixo e lentamente em água salgada por 40 minutos até que inchasse, ficando cremosa e macia. Você misturava a manteiga até que ela derretesse em fitas. Você ralava o cheddar por cima e o incorporava até que esticasse em fios dourados na colher. Um pacote de canjiquinha custava 40 centavos e rendia jantar para uma semana. Um pedaço de queijo custava 80. Essa era a refeição que um idoso preparava quando estava cansado demais para pensar, mas ainda queria algo com gosto de carinho. Macio o suficiente para qualquer dente. Quente o suficiente para aquecer uma pessoa por dentro. Rico o suficiente para parecer um domingo em uma noite de terça-feira. Top 13. Sanduíche de mortadela frita. 2 fatias de mortadela, 2 fatias de pão e uma pincelada de mostarda amarela. O jantar que alimentou operários de fábricas, mineiros e viúvas por todo o cinturão industrial. Você fazia 2 pequenos cortes nas bordas da mortadela para que ela não enrolasse. Você colocava as fatias em uma frigideira quente e seca e as deixava dourar e criar bolhas por 2 minutos de cada lado,
estufando no meio por causa do calor. O cheiro trazia os vizinhos para a janela da cozinha. A mortadela ia no pão de forma branco com a mostarda. Esse era o jantar. Uma libra, cerca de 450 yuan, de mortadela custava 39 centavos em 1968. Não havia vergonha nesse sanduíche porque todos no bairro o comiam. Os homens o comiam após longos turnos. As crianças o comiam antes da escola. As viúvas o comiam sozinhas à mesa e chamavam isso de quarta-feira. Um breve aviso. Se você quiser uma coleção completa, eu fiz um livro de receitas com 100 refeições simples, exatamente como as desta lista. O link está na descrição abaixo. Agora, de volta à contagem regressiva. Top 12. Macarrão, alho e óleo. Uma caixa de espaguete, 4 dentes de alho e uma com a 4 de xícara de azeite de oliva. As avós italianas na Filadélfia chamavam isso de aglio e óleo. As viúvas irlandesas do outro lado da rua, que aprenderam com elas, chamavam apenas de macarrão. Você fervia o espaguete até ficar al dente. Enquanto cozinhava, você cortava o alho em fatias finas como papel e o fritava no azeite em fogo baixo, até ficar com um tom dourado claro e a cozinha cheirar a pizzaria. Você escorria o macarrão, jogava-o direto na panela com o azeite de alho e o misturava por 30 segundos até que cada fio ficasse brilhante. Uma caixa de espaguete custava 25 centavos. Uma cabeça de alho custava 10 centavos. O azeite era o luxo, mas uma única garrafa durava 6 meses. Esse era o jantar que uma idosa preparava em uma noite de sexta-feira e sentia que havia cozinhado algo de verdade. Top 11. Arroz com feijão. Uma lata de feijão vermelho, uma xícara de arroz e um gomo de linguiça defumada. O jantar que construiu Nova Orleans e alimentou silenciosamente metade do sul dos Estados Unidos. Você cortava a linguiça em rodelas e as dourava em uma frigideira seca até a gordura derreter. Você cozinhava o arroz na mesma panela depois, usando a gordura da linguiça para dar sabor. Você despejava o feijão direto da lata no arroz nos últimos 5 minutos. A panela inteira ficava pronta em 25 minutos e rendia jantar para 3 dias. Uma lata de feijão custava 25 centavos. Um gomo de linguiça defumada custava 80 centavos. Menos de cord 1.050 harlias por 3 noites de um jantar, com gosto de uma cozinha de rua de Nova Orleans em uma quarta-feira. Louis Armstrong assinava suas cartas Red Beans and Ricely Yours, com feijão vermelho e arroz seu. Um homem que nunca esqueceu o que o alimentou. Top 10. Tuna Melt. Uma lata de atum, uma fatia de pão e uma fatia de queijo americano. O jantar de lanchonete que foi parar em milhares de cozinhas. Você escorria o atum, misturava com qualquer maionese que tivesse por perto, empilhava no pão, colocava o queijo por cima e levava tudo ao grill do forno por 90 segundos até o queijo borbulhar e dourar nas bordas. Esse era o jantar. O pão ficava crocante por baixo. O atum esquentava por completo. O queijo esticava em fios longos a cada mordida. Um idoso podia fazer isso sem ficar em pé por mais de 2 minutos. Uma lata de atum custava 29 centavos. Uma fatia de queijo custava um níquel, 5 centavos. O jantar parecia algo de um balcão de lanchonete e custava menos que um rolo de selos. Não havia nada de humilde no sabor. Absolutamente nada. Aqui está algo que a indústria alimentícia nunca vai anunciar. O supermercado cobra um prêmio pela complexidade. Um jantar congelado com 12 componentes na bandeja custa 8 $. Agora, a mesma nutrição de 3 ingredientes de dispensa custa 80 centavos. A matemática não é sutil. A conveniência é a coisa mais cara no supermercado, e os idosos com renda fixa são as pessoas que menos podem pagar por ela. O jantar de 3 ingredientes foi a resposta para essa matemática, inventado por mulheres que tinham que equilibrar o talão de cheques com um corpo que não as deixava ficar em pé no fogão por 1 hora. Elas descobriram quais 3 ingredientes faziam o maior trabalho. Elas anotaram essas combinações em fichas a lápis. Depois, passaram as fichas para suas filhas. A maioria dessas fichas foi jogada fora nos anos 80, quando os jantares congelados pareciam modernos e as receitas pareciam antiquadas. Ainda podemos recuperá-las. Top 9.
Queijo cottage na torrada. Uma fatia de pão torrado, uma colher bem cheia de queijo cottage e um tomate fatiado. Isso estava em uma das fichas na gaveta daquela professora de Iowa. Ela comeu isso 3 vezes por semana durante mais de uma década. Você torrava bem o pão, espalhava o queijo cottage em uma camada grossa como manteiga, colocava as fatias de tomate por cima e finalizava com pimenta do reino moída na hora. O queijo cottage fornecia a proteína que um idoso precisava para os músculos e ossos. O tomate fornecia a vitamina C que prevenia o escorbuto no inverno. A torrada dava-se estrutura. Um pote de queijo cottage custava 49 centavos em 1968 e rendia 12 jantares. Hoje, os médicos recomendam exatamente essa combinação para adultos mais velhos que tentam manter o peso e a força. A professora descobriu isso sem um médico. Ela simplesmente descobriu o que a mantinha viva. Top 8. Kielbasa e chucrute. Uma libra, cerca de 450 guarner, de kielbasa, linguiça polonesa. Um vidro de chucrute e uma batata. Você cortava a batata em rodelas grossas e as colocava no fundo de uma panela pesada. Você fatiava a kielbasa por cima. Você despejava o vidro inteiro de chucrute, com caldo e tudo, sobre tudo isso. Tampa fechada, fogo baixo, 40 minutos. Essa era a receita inteira. A batata absorvia o líquido defumado e ácido da linguiça e do chucrute. A kielbasa amolecia e ficava mais doce no vapor. Uma libra de kielbasa custava $1 em 1972. Um vidro de chucrute custava 60 centavos. Isso alimentava um idoso por 2 noites, sem sobrar nada na panela além de sabor. A cozinha ficava com cheiro de domingo por 2 dias depois. Top 7. Fígado acebolado. Uma fatia de fígado bovino, uma cebola amarela grande e 4 tiras de bacon. O jantar que entregava mais ferro, vitamina B12 e proteína por dólar do que qualquer outra coisa no supermercado americano. Você fritava o bacon primeiro até ficar crocante. Você refogava a cebola fatiada na gordura do bacon até caramelizar em doces fitas marrons. Você passava o fígado na farinha, colocava na mesma frigideira e fritava por 90 segundos de cada lado. Mais do que isso. E ele ficava amargo. E é por isso que uma geração cresceu odiando-o. Feito da maneira certa, era suave e rico, quase amanteigado. Uma libra de fígado custava cerca de 20 centavos na década de 1960, porque os açougueiros tinham mais do que qualquer um queria. Paramos de comê-lo porque podíamos nos dar ao luxo de não comer. A nutrição não foi a lugar nenhum. O conhecimento, sim. Um idoso comendo isso uma vez por semana recebia mais nutrição do que a maioria das pessoas com a metade da sua idade. Top 6. Mingau de fubá. Uma xícara de fubá, 3 xícaras de leite e uma colher de sopa de manteiga. Era o café da manhã que também era almoço e, frequentemente, jantar em todo o interior dos Estados Unidos de 1850 a 1965. Você levava o leite a fervilhar, adicionava o fubá aos poucos batendo com um batedor para não empelotar. Colocava a manteiga e mexia por 10 minutos até que toda a panela ficasse grossa, cremosa e perfumada. Você comia quente em uma tigela com xarope de bordo, maple syrup, mel ou apenas uma pitada de sal. A sobra do mingau era despejada em uma forma de pão, resfriada durante a noite, cortada em fatias grossas e frita na manteiga na manhã seguinte. O fubá custava 10 centavos a libra em 1955. Um saco durava um mês. Para um idoso sem dentes, um fogão silencioso e uma longa noite pela frente, isso era aconchego. Essa era a comida de sobrevivência tornada terna. Top 5. Pão e leite. Algumas fatias de pão amanhecido, uma xícara de leite quente e uma colher de açúcar. Esta foi a ceia que alimentou crianças por toda a região rural dos Apalaches durante 200 anos, e a ceia a qual as viúvas recorriam quando não havia mais nada, e a semana ainda não tinha acabado. Você rasgava o pão em pedaços irregulares e os colocava em uma tigela funda. Você aquecia o leite no fogão até começar a soltar vapor. Você o derramava sobre o pão e deixava descansar por 30 segundos. O pão inchava, ficava macio e se transformava quase em um mingau.
O açúcar o tornava reconfortante. Um pão de forma custava 16 centavos em 1952. Um litro de leite custava 21 centavos. Para um idoso sem dinheiro, até a chegada do próximo cheque, esta era a ceia. Ninguém falava sobre isso. Não havia vergonha nisso. Era apenas o que ajudava uma pessoa a aguentar até a manhã seguinte. Ninguém fala sobre o que realmente acontece quando uma pessoa para de cozinhar. Não é apenas nutrição, é identidade. A cozinha era onde a pessoa costumava ser útil. Quando as refeições param, a utilidade para. Quando a utilidade para, algo mais começa a se perder também. Essas ceias de 3 ingredientes nunca foram apenas sobre economizar dinheiro. Eram sobre preservar o ato de cozinhar, quando todo o resto fazia com que parecesse inútil. 3 ingredientes significavam que um idoso ainda podia preparar uma refeição, ainda podia arrumar a mesa, ainda podia se alimentar com as próprias mãos e chamar isso de jantar, em vez de desistir e comer biscoitos na poltrona. A dignidade da coisa era o ponto principal. A comida era apenas o veículo. Top 4. Sopa de ervilha. Um pacote de ervilhas secas. Um osso de presunto que sobrou e uma cebola. 3 coisas que faziam uma panela de sopa tão grossa que você quase podia deixar uma colher em pé nela. E com um sabor tão profundo que parecia que um chefe havia passado uma semana preparando-a. Você colocava as ervilhas, o osso e a cebola picada em uma panela com água e deixava cozinhar em fogo baixo por 2 horas, sem precisar vigiar. As ervilhas se dissolviam em um mingau verde e espesso. O osso de presunto liberava até o último vestígio de riqueza defumada que possuía. Um pacote de ervilhas secas custava 29 centavos em 1965. O osso de presunto era de graça, sobra do domingo. Essa sopa alimentava um idoso por 4 dias e melhorava a cada vez que era reaquecida. O refeitório do Senado serve sua própria versão todos os dias desde 1903, porque cada senador que cresceu pobre a reconhecia como o sabor de casa. Top 3. Feijão carioca e pão de milho. Meio quilo de feijão carioca seco, um pedaço quadrado de pão de milho e um pedaço de carne de porco salgada. Esta foi a ceia que construiu gerações de americanos em Kentucky, Tennessee, Virgínia Ocidental e nos Ozarks. O feijão ficava de molho durante a noite em água fria. Na manhã seguinte, ia para uma panela com a carne de porco salgada e água suficiente para cobrir cerca de 5 centímetros. Cozinhava em fogo baixo o dia todo até o caldo ficar escuro e sedoso, e os grãos de feijão se desmancharem nas bordas, transformando-se em algo cremoso sem uma gota de creme de leite. O pão de milho assava enquanto o feijão cozinhava, na única frigideira de ferro fundido que uma cozinha precisava ter. Você esfarelava o pão de milho no caldo do feijão e comia em uma única tigela. Meio quilo de feijão carioca seco custava 8 centavos em 1962. Essa panela alimentava uma pessoa por uma semana e tinha o sabor de toda a história do sul rural em uma única mordida. Top 2. Frango com bolinhos de massa. Uma ceia simples de 3 ingredientes: 2 sobrecoxas de frango, uma lata de massa de biscoito e uma caixinha de caldo de galinha. A ceia que as avós do sul levavam em panelas tampadas para as portas de toda a vizinhança, sempre que alguém estava doente, de luto ou apenas precisando se sentir amado. Você cozinhava as sobrecoxas no caldo em fogo baixo por 30 minutos, até a carne soltar do osso. Você retirava os ossos, desfiava a carne, deixava tudo ferver levemente de novo e, em seguida, colocava a massa de biscoito, as colheradas direto no caldo fervente. Os bolinhos inflavam, ficando macios e fofos em 5 minutos, absorvendo o sabor do frango por dentro. A panela inteira engrossava, transformando-se em algo entre uma sopa e um ensopado. 2 sobrecoxas de frango custavam nem chamar nares. Uma lata de massa de biscoito custava 80 centavos. Os Tricor-Hilers rendiam o jantar para 3 noites e lembravam a um idoso comendo sozinho que alguém, em algum lugar, costumava fazer isso para ele também. Top 1. Frango com arroz. 2 sobrecoxas de frango, uma xícara de arroz e uma caixinha de caldo de galinha. E esta foi a refeição que a professora de Iowa,
Fez todos os domingos durante os últimos 11 anos de sua vida. Era a refeição que ela conseguia fazer aos 73 anos e ainda conseguia fazer aos 84, quando suas mãos começaram a tremer. Você dourava as sobrecoxas em uma panela grossa, com a pele para baixo, até a gordura derreter e a pele ficar com um tom mogno profundo. Você despejava o arroz e o deixava tostar por 1 minuto na gordura do frango. Você despejava o caldo, deixava ferver, colocava a tampa e se afastava por 25 minutos. Quando você voltava, o arroz havia absorvido cada gota do caldo com sabor de frango, e as sobrecoxas estavam tão macias que desmanchavam ao toque de um garfo. A cozinha cheirava a todos os domingos que uma pessoa já amou na vida. 2 sobrecoxas de frango custavam $1. Uma xícara de arroz custava centavos. Por menos de R$ 3, um idoso tinha 4 noites de jantar com sabor de companhia, com sabor de uma cozinha que ainda estava viva, com sabor da mulher que costumava cozinhá-lo, com sabor de um domingo que ainda não havia terminado. Escolha uma destas esta semana. Apenas uma. Os ovos ao molho de tomate, a sopa de batata, o frango com arroz. Prepare-a. Sente-se à mesa, não na poltrona em frente à televisão. Arrume um lugar. Coma devagar. Depois volte e me conte qual você experimentou, porque quero saber se o sanduíche de mortadela frita recebe mais amor do que a sopa de ervilha. Quero saber se a avó de mais alguém guardava 3 fichas de receitas em uma gaveta da cozinha, porque essas não eram refeições de pobreza. Eram a coisa real. As refeições que mantiveram uma geração alimentada e digna com quase nada. Sua avó sabia. Agora você também sabe. Se essas histórias de sobrevivência e cozinha simples mudaram a forma como você olha para os ingredientes na sua própria despensa. Por favor, inscreva-se e curta o vídeo. Estamos desenterrando a história que tentaram enterrar. Vamos plantar as sementes para o futuro juntos. O próximo tesouro do passado será aberto em breve.